Boa noite, 15 de janeiro de 2025 e tá começando o CNTV Brasil, trazendo informação com agilidade para você de casa. Foque em mim, porque aqui a notícia não para. Veja hoje no CNTV Brasil. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado é libertada após ser retida em Caracas. O presidente Lula fala sobre a soberania nacional e comenta a decisão da Meta de encerrar a verificação de fatos nos Estados Unidos. O governo do Iraque trabalha para resgatar as ruínas históricas de Nimrud, destruídas pelo Estado Islâmico. O Papa Francisco alerta sobre os perigos da desinformação e o uso da inteligência artificial para manipular consciências. As emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos têm queda mínima em 2024, frustrando metas climáticas. Tragédia na Índia. 6 mortos em confusão em evento religioso devido à falta de segurança. Veja agora no CNTV Brasil. A equipe política da líder opositora venezuelana Maria Corina Machado informou nesta quinta-feira que ela foi libertada após ser retida à força ao final de uma manifestação em Caracas. A prisão aconteceu em meio a mais uma onda de protestos contra o resultado das eleições venezuelanas. O partido de Maria Corina disse em uma rede social que integrantes do regime de Nicolás Maduro atacaram as motocicletas que transportavam a líder da oposição. Horas depois, ela foi liberada. A posse de Nicolás Maduro está prevista para esta sexta-feira. Segundo fontes do Itamaraty, nenhum convite chegou oficialmente endereçado ao presidente Lula. A relação entre os dois presidentes estremeceu depois que o Brasil cobrou as atas eleitorais que comprovam a vitória de Maduro nas urnas. Para este especialista em relações internacionais, o governo brasileiro já entendeu que a democracia na Venezuela está seriamente abalada, mas procura preservar as relações bilaterais. O Brasil, não houve ruptura das relações diplomáticas, que o Brasil não busca isso. Mas isso não quer dizer que pelo lado do Nicolás Maduro não possa vir a ocorrer, como acaba de fazer com o Paraguai. O Chile rompeu relações diplomáticas, certamente a Argentina também vai do mesmo caminho. Fontes do Itamaraty confirmaram o recebimento de um convite genérico destinado às embaixadas estrangeiras em Caracas. A mensagem não continha detalhes sobre a programação oficial da cerimônia de posse. O Itamaraty também não foi informado sobre quais chefes de Estado ou representantes estrangeiros participarão do evento. Pelo Brasil, deve participar a embaixadora em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira. Fontes do Itamaraty evitam cravar a ida dela à posse. O que a gente provavelmente vai ver é uma posse com poucos representantes internacionais, né? É mais do que ir para uma festa. Os convidados, como a diplomata brasileira, está indo mais para um velório, um clima de velório, do que para uma festa, né? Ou seja, não vai ter uma festa da democracia, uma festa da vitória do Maduro, novos tempos na Venezuela, nada disso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os países devem garantir que a sua soberania seja protegida após a decisão da gigante de tecnologia Meta ter anunciado o encerramento do trabalho de verificação de fatos nos Estados Unidos. As novas regras comunitárias adotadas pela Meta nesta semana seguem repercutindo na política nacional. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que fará uma reunião para discutir a medida adotada pela gigante de tecnologia que controla as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. A informação é da Agência Brasil. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. Na terça-feira, o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o fim do programa de fact-check nos Estados Unidos.
Uma mudança radical em suas políticas de moderação de conteúdo, que se mostra alinhada com as prioridades do próximo presidente americano, Donald Trump. No Brasil, o Ministério Público Federal deu 30 dias para a empresa comunicar se essa decisão também vai ser colocada em prática no país. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. O Brasil ganhou protagonismo mundial em torno da questão das plataformas digitais após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ter ordenado um bloqueio do X em todo o país, depois que a rede social se recusou a cumprir ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação. Fundada no século XIII a.C., Nimrud atingiu seu apogeu no século IX a.C. e foi a segunda capital do Império Assírio. Há uma década, o Estado Islâmico arrasou as ruínas da cidade que hoje é resgatada pelo governo do Iraque. Uma década depois que combatentes jihadistas saquearam as ruínas de Nimrud, no Iraque, arqueólogos lutam para reconstituir seus tesouros antigos, agora convertidos em milhares de fragmentos. O sítio arqueológico, que já foi a joia da coroa do antigo Império Assírio, acabou arrasado pelos combatentes do Estado Islâmico depois que eles tomaram grande parte do país e da vizinha Síria em 2014. As preciosas obras pré-islâmicas destruídas pelos jihadistas estão em pedaços, mas os arqueólogos não temem a tarefa colossal de remontá-las. Nimrud é uma herança para toda a humanidade, uma história que remonta a 3.000 anos. Tem uma grande profundidade histórica. A civilização assíria é uma civilização antiga e podemos ver as evidências em suas esculturas, palácios e canais de irrigação. Mais de 500 peças foram encontradas despedaçadas na área, a cerca de 30 quilômetros de Mossul, cidade do norte do Iraque, onde o Estado Islâmico estabeleceu a capital de seu autoproclamado califado. Gradualmente, as peças do quebra-cabeça são montadas, cobertas por uma lona verde. Uma escavação minuciosa, feita por arqueólogos iraquianos, recuperou mais de 35.000 fragmentos. Toda vez que encontramos uma peça e a colocamos de volta em seu lugar original, é como fazer uma nova descoberta. Esses artefatos podem ser considerados um tesouro para a Mesopotâmia ou Iraque, meu país. Então, é uma grande alegria remover qualquer pedaço desse legado ou tesouro histórico e devolvê-lo ao seu lugar original. Fundada no século XIII a.C., Nimrud atingiu seu apogeu no século IX a.C. e foi a segunda capital do Império Assírio. Por isso, os cientistas remontaram cuidadosamente os baixos relevos, esculturas e placas decoradas representando criaturas míticas que adornavam o palácio do rei assírio Ashur-nasir-pal II há quase 3.000 anos. Estamos agora no processo de reabilitação, depois de restauração, manutenção e então remontagem das antiguidades como estavam antes dos ataques ao sítio arqueológico de Nimrud. Os combatentes do Estado Islâmico também destruíram o Museu de Mossul e a antiga cidade de Palmira, na Síria. O grupo jihadista foi derrotado em 2017 no Iraque e o projeto de restauração de Nimrud começou no ano seguinte, sendo interrompido pela pandemia de Covid-19, mas retomado em 2023. De acordo com o Ministério da Cultura iraquiano, a destruição maciça do local tornou impossível, pelo menos por enquanto, determinar quais antiguidades foram roubadas pelo grupo extremista. O Papa Francisco chamou a atenção nesta quinta-feira, dia 9, sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais e os riscos representados pela inteligência artificial, a IA, quando é usada para manipular consciências. O chefe da Igreja Católica realizou nesta quinta-feira seu tradicional discurso de Ano Novo aos diplomatas no Vaticano. O Santo Padre aproveitou a ocasião para alertar sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais. O Monsenhor Filippo Ciampinelli, assessor do Papa Francisco, leu a mensagem em nome do Papa. Siamo di fronte a società sempre più polarizzate,
Vemos sociedades cada vez mais polarizadas, marcadas por um sentimento geral de medo e desconfiança dos outros e do futuro, que é agravado pela criação e disseminação contínuas de notícias falsas, que não apenas distorcem os fatos, mas também as percepções. Esse fenômeno gera imagens falsas da realidade, um clima de suspeita que fomenta o ódio, mina o senso de segurança das pessoas e compromete a coexistência civil e a estabilidade de nações inteiras. E compromette la convivenza civile e la stabilità di intere nazioni. As declarações da Santa Sé seguem o anúncio da Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, sobre o fim de suas operações de verificação de fatos nessas redes sociais nos Estados Unidos. O alerta do pontífice destacou ainda os riscos representados pela inteligência artificial quando usada para manipular consciências. Essas tendências podem ser amplificadas pelos meios de comunicação modernos e pela inteligência artificial. Elas podem ser mal utilizadas para manipular mentes para fins econômicos, políticos e ideológicos. Para minimizar a situação, o Papa afirmou que é essencial educar e sensibilizar os jovens para o pensamento crítico. Francisco também pediu uma diplomacia de esperança, que poderia ser entendida como diplomacia da verdade. As emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, o segundo país mais poluente do mundo, caiu apenas 0,2% em 2024 em relação ao ano anterior, 2023. Muito aquém de suas metas climáticas. Um relatório do Centro de Pesquisa Rodian Group, de Nova York, mostrou que as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, o segundo país mais poluente do mundo, caíram apenas 0,2% em 2024 em relação ao ano anterior. A redução é muito aquém das metas climáticas de Washington. De acordo com essa estimativa preliminar independente, após uma queda estimada de 3,3% em 2023, o declínio das emissões americanas praticamente estagnou. A projeção coloca o país perigosamente muito longe de seus compromissos, mesmo antes de o presidente eleito Donald Trump, um grande defensor dos combustíveis fósseis, assumir o cargo em 20 de janeiro. Segundo o Acordo de Paris de 2015, Washington se comprometeu a reduzir pela metade suas emissões até 2030 em relação aos níveis de 2005 e a alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Os pesquisadores do Rodian Group dizem que para cumprir esse compromisso, os Estados Unidos terão de manter uma ambiciosa redução anual de 7,6% de suas emissões entre 2025 e 2030. Esse é um nível que o país nunca experimentou na história recente, fora de uma recessão, como durante a pandemia de Covid-19. O centro diz que o modesto declínio em 2024 se deveu principalmente à desaceleração da atividade industrial, causada em particular por greves e desastres naturais como o furacão Helene. 6 pessoas morreram pisoteadas em uma confusão na entrada de um evento religioso na Índia. A Índia tem registrado acidentes fatais frequentes em locais de oração durante festivais religiosos devido à falta de segurança e de medidas de controle de multidões. Pelo menos 6 pessoas foram pisoteadas até a morte durante uma reunião religiosa na Índia e várias outras ficaram feridas. Uma grande multidão se reuniu para buscar ingressos para visitar o templo Sri Venkateswara Swami, no estado de Andhra Pradesh, no sul do país, quando a debandada começou. Crowd started swelling up since morning. Almost around 3,000 plus crowd got into the holding area. A multidão começou a aumentar pela manhã. Havia quase 3.000 pessoas que entraram na área de espera. Antes das 8 da manhã, a polícia abriu o portão. Então, de repente, toda a multidão que estava na área de espera correu para o portão. Durante esse processo, algumas pessoas caíram e outras caíram sobre elas. During that process, few people toppled over and then many more have toppled over them. A Índia tem registrado acidentes fatais frequentes em locais de oração durante festivais religiosos devido à falta de segurança e de medidas de controle de multidões. Em julho do ano passado, 121 pessoas foram mortas no estado de Uttar Pradesh durante uma reunião religiosa hindu. E assim encerramos o CNTV Brasil de hoje. A informação não para. Estaremos de volta na próxima quarta-feira.
trazendo as notícias que você precisa saber com agilidade e responsabilidade. Opa, caiu um cisco no meu olho. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo em tempo real. Uma boa noite para você e até a próxima, aqui no CNTV Brasil.